Olá a todos, muito bem-vindos a su FJU Cast, el podcast de la FJU, y un episodio muy especial para todos ustedes ya en Vibra, en esta onda de Luau. Yo quiero presentarles a ustedes a mi digníssima esposa, Aline Alves. Olá, chicos, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes. La semana pasada fue Luau en Acapulco y fue una bendición. Los extraño mucho. Tiene que ser Luau ahí todos los sábados, por favor. Todos los sábados. Un saludo a todos de Acapulco, Guerrero, a todo el pueblo de Guerrero. Fue una bendición. Mejor dejen ustedes aquí los comentarios para que los que no fueron sepan y se animen para el Luau que habrá aquí en la zona metropolitana en Ecatepec. Sí, escriben en los comentarios qué día y qué horas va a ser el Luau ahí en tu estado. Y aquí en la Ciudad de México va a ser en la explanada de Ecatepec el 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Así es. A la 1 de la tarde. Pero para no posponer más, tenemos aquí invitados especiales. La señora del pan de queso. Incluso quiero... Para quien no sabe su nombre, ¿no? Su nombre. Ella hace unos Yo panes no sé más su nombre. de queso muy ricos. Renata, ya, porque ¿no? ya Renata, me puso ¿no? señora del pan de queso, entonces ya no sabe mi nombre. Señora Adriana. Adriana. Ele está assim, Adriana. ¿Por qué me dijo Renata? Não, como crees? No. Aqui hoje nós estamos aqui. Pastor, yo digo señora del pan de queso porque cocina muy, muy rico. Muy rico. Y la verdad que siempre que hay un Convívio, ¿no? convívio assim, não? Una FJU Night, alguna tardeada, ella saca sus panes de queso y... Su freidora de aire. Su freidora de aire. Sim, não. Podría ser un proyecto en la FJU. Y son aquí, bienvenidos a nuestro FJU Muy Cast. bienvenidos. Y el pastor Denis también, ¿no? Hoje Sim. estou com vocês, não? Hoje me Assim. tocou estar com nós outros aqui na FJU. Así es. Assim é, e aí vamos, não? Já estou tremendo, já estou tremendo muito. Temblando. Já estou temblando, por Temblando. favor, me ajuda. Ayúdenos. Que nós outros aqui estamos pedindo auxílio, por favor. Tranquilo. Nuestra audiencia entiende también el portugués. Mira, Sí, entiende todo. De todo. incluso un día me comentó Pastor Denis que él intentó matar a su propia mamá. Imagínese No, eso. pero tengo un Él chisme intentó más matar grande. a su mamá. ¿Cuál es el otro chisme? No, no creo que es más grande, pastor, Pero es pero un chisme. es un chisme que quisiera ya poner aquí en la mesa. Primero así, no trajeron pan de queso, ¿ah, Lucas? Fue lo primero. Decepcionado estoy. La verdad, allá en Acapulco nos recibieron con paletas, con agua de guachinango, agua de coco. Coco, todo. E No, pero sí. camarones e Pero una cosa que quiero revelar. Una cosa que quiero dejar así, claro, está bien que no trajo el pan de queso hoy, pero siempre que, la última vez que trajo, que se llevó, yo me robé unos, me tomé unos, ella Ya me tiene regaló escondidos unos, unos ahí. Sí. y me duraron, y yo lo estuve una administrando semana varios días. administrando para No, el desayuno, dos, ¿no? Dos. ¿Porque cuánto agarramos? Creo que 10, ¿no? 15. Mira, mi esposa, ella vivió en otros países, ella tiene una raíz, Ya no tiene. voy a decir el nombre del país. Ajá. Y ahí ella demostró, mira, Dios para mío. ese día tú puedes comer dos, ese día dos, al igual que medicina. Que ella está haciendo sacrificio, ¿verdad, pastor? Así Ahorita es. ella no puede Es que comer. no estoy comiendo, Sí. entonces todo queda Para para quien no él. sabe, mi esposa no come los Exacto. derivados de gluten y lácteos. Nada de derivados del gluten. Sí, glúteos, ¿no? Y lácteos. Pero ¿cuál es el chisme? Qual é? Pastor, usted dijo que usted intentó 3 homicidios. Así y es. quisiera saber quiénes y por qué. 3 homicidios. 3. Primeiro pensou tudo, porque eu traí vazio muito grande dentro de mim. Muitas pessoas me vê sorrindo com essa carita de ángel, não? Sí. Así es. Que essa sorrisa que contagia, não? La maçoca puesta, como diz um bom americano. Sí. Pero que aí começa a minha história, não? Cheguei à igreja, conheci ao Senhor Jesus bem jovencito, praticamente do FTU, e fui crescendo, não? Como todo jovem normal, pero que traía vazio. E dentro de mim nasceu essa, como se disse, como pode dizer, coragem, não? Contra meus familiares, minha madre. ¿Qué fue lo que le sucedió para...? Devido nosso passado, não? Nosso passado já foi muito triste, porque minha mamá intentou, aí entra a senhora Aline, que a senhora queria tanto saber del chisme. Nossa madre, devido à dificuldade muito que passamos, tentou regalar minha irmã, chiquita, e
tentou o suicídio com nós outros. E eu cresci com esse vazio, não? Se minha madre não me quis, para que então viver? Era por dificuldades econômicas? Exatamente. Quantos anos tinha sua mamá? Naquele então, creio que tinha seus 37, 38, não, menos, Como menos ela 32 anos pensava por ou aí. intentou? O primeiro intento que ela teve com nós outros foi porque tinha uma situação de meu padre ser alcoólico, não? Meu padre ser alcoólico, ao ponto de cair, né? Ela cai, meus tios levantá-lo. Ele te por ocho aqui em México, não? Aqui um verdadeiro, essa palavra, como? Te por ocho, não? Assim é. Assim é. E essa situação foi crescendo dentro de mim, não? Um jovem que tinha sonhos. E fui crescendo vendo todas essas situações, minha madre falando e com essa situação. O primeiro intento que ela teve com nós outros foi em Minas Gerais, a um lugar chamado El Lago de la Pampulha, onde nós conosco aí assim. Sim. E aí nós outros fomos para aí onde é um chupão e minha madre levou minha irmã e eu. E chegando allá, ela agarrou minha irmã, que é muito habladora, minha irmã já falava muito, e eu era chiquito. Estava no piso, e quando minha madre intentou aventar minha irmã, ela me disse assim, para minha madre, que havia muita água. Estava apenas pensando em falar, eu era chiquito todavia. Que ele queria ahogar. Queria ahogar, e ela disse, ai madre, há muita água. E naquele instante que minha madre agarrou minha irmã por os braços, não? Que ela agarrou forte e disse, não mamãe, não haga isso. Minha madre agarrou minha irmã, me agarrou e saiu correndo. E aí começou a nossa história, não? Que sofrimento. Porque minha mamãe sempre buscou dar a nós outros o melhor. E nós outros não entendíamos. Eu e minha irmã, pelo que aí, com o passar dos anos, minha irmã conheceu a igreja, minha madre conheceu a igreja. Mas isso quedava marcado, porque minha mamãe sempre nos recordava. Nos dizia o que passava, ao ponto de que uma noite que eu me acordo, isso já estava começando a ter conhecimento, não? Que meu padre lo golpeou minha madre muito forte e que ela se escondeu num gadineiro com nós outros. Toda a noite. Estivemos aí escondido de meu padre e ele passava gritando na calle, buscando-nos, né? Para tentar fazer dano a nós outros. E aí foi onde cresci com essa dificuldade, fui crescendo. Minha irmã chegou à igreja, não? Conheceu a igreja. E minha irmã também conheceu a igreja por meio de minha tia, que nos levava. E aí começou essa grande luta dentro de mim, não? Porque eu não aceitava. Hasta esse dia eu me acordo que é um dia muito forte para mim, porque eu fui para a igreja com minha irmã, acompanhando minha madre, todo, com o passar dos anos, já estava crescendo com essa dificuldade, já estava creio, com uns 12 anos, mais ou menos, 12 a 13 anos. E minha madre, eu fui para a igreja, minha madre, vamos à igreja com nós outros, era um viernes, que muitos jovens, al viernes, e eu falei, para que vou nessa igreja tua? Se eu sei que allá vão manifestar os demônios, não? E aquela coisa toda. Só que eu nunca imaginava que nesse dia sucederia algo que me impactaria muito. Que quando começou o propósito, e aí minha madre passou adelante, minha irmã passou adelante, e de repente eu veio aquela bolita de obreiros tentando segurar e os demônios gritando, e quando eu me dei conta, era minha irmã. E eu disse, carai, o que está passando, não? Porque nós outros, eu desafiei a Edia, não? E ela está aí. E eu comecei a entender que naquele momento era algo espiritual, mas eu nunca revelei a minha madre o que eu traía dentro de mim. Aquele ódio de Edia, ressentimento de Edia. E assim, eu penso, não? Que há muitos que estão nos vendo agora que pensam assim, pastor, buena onda, mas não sabia. E aquela coisa toda vindo trair dentro de mim. E eu nunca revelei isso a nadie, nunca platiquei com nadie o que sucedia dentro de mim, não? Que era um momento que nós outros vivíamos de sofrimento, de dolor, de angústia. E eu cresci naquela situação, conheci o mundo, fui para o mundo, quero chamaco, não dizer conhecer o mundo, mas naquela juventude minha conhecia as drogas, conhecia as coisas, traía, hasta o ponto de ser que levava as armas à la favela, sem que nada sabia. Era aquela coisa, em minha colônia, eu era o buen samaritano, aquele buen muchachito bueno,
que todo mundo lhe gostava. Como era seu apodo nessa época? E nessa época era conhecido como Dog Funny. Você conhece aquela sim. el Dog Funny? Porque eu Tomar tinha um pata e perrito maionesa. Aham. e esse perrito andava comigo, chamava Bingo. Então eu caminhava com ele para arriba e para baixo, então era Dog. E naquela época, como muitos jovens, não tinha aquela ilusão de grafitear em muros e fazer aquela coisa toda. Foi crescendo, vendo, mas o vazio seguia. E aí conheci o mundo. Minha madre já estava na igreja, minha irmã se liberou, se converteu, minha família se converteu, pero eu não. Eu sempre fui aquele jovem. Você guardava assim um rancor de sua mamá de lo que ella havia hecho e de seu papá também, porque ele era alcoólico. Alcoólatra. Porque há muitas mulheres que fazem isso. Minha mamá também tentou com mis hermanos chiquitos, porque meu papai estava em los bares, então ella intentou assim, eu vou matar. Era o plano de ella, matar-se e matar a mis hermanos, não? Pero é algo assim, uno não sabe, é uma angústia, deve de ser, não, muito grande para a pessoa, pero para vocês também, não? É aquela pergunta, né, senhora, que uno hace, por que minha madre, a quem eu tanto amo, Sim. queria me quitar minha própria vida? Sim. É algo que uno quer assim. Não entende, Não não? entende. Se me trajo, para que me trajo ao mundo? Para sofrer? Exato. Porque era para proteger-lhe, não? Exatamente. E naquele então não conhecíamos, não? Sim. E conhecia e foi aonde vino essa fase de juventude, conheci esse mundo e chegou um belo dia e eu disse, eu vou à igreja. Só que nesse dia eu não fui. E neste dia que eu fui para uma suposta fiesta, dessas de colônias de sonidero que se diz acá em México. E eu fui com um amigo. E nesse dia esse amigo, ele tomou 2 plomazos na cabeça. E lá qual ele se passa adelante de mim. E esses plomos, vamos dizer assim, não, que vai pegar em minha cabeça. Ele se adelantou e ele lhe hizo dano, não? Me matou. E eu saí correndo. E quando cheguei em minha casa, aí sim começa a minha história. De verdade, não? Que até tantos, nós outros só vivíamos aquela ilusão. E eu cheguei lá em casa e deparo com minha madre de rodillas em minha foto, no banho. E eu entrei, não disse nada, deitei, quedei tranquilo, como se aquele muchacho que se disse, que passou? E disse, nada, tranquilo, deitei na cama, me acostei. E quando foi no dia seguinte que minha madre, isso foi num sábado, e quando foi sábado para domingo, quando minha madre despertou, já estava sentado na porta da casa, e ela disse, que haces aqui? Eu disse, não, hoje eu vou contigo à igreja. E quando chego à igreja, eu fui com ela para a igreja. Chego à igreja, o pastor falou del perdão. Eu me acordo como fora hoje, falou del perdão. Eu disse, não, como que eu vou perdonar? Se quem eu tanto amo me hizo dano. E não entendia que era algo que eu traía dentro de mim. Meu padre, então, eu não podia vê-lo, mirá-lo para ele. Não podia mirá-lo. E nesse então, seu papai seguia na casa? Seguia na casa, não, sempre seguiu na casa. Mas você não platicava com ele? Era aquele convívio de que ele entra por uma porta e eu saía por la outra. Ándale. Então, vocês não tinham uma convivência de um padre. E eu cheguei a esse serviço, o pastor falou, eu saí, perda de tempo. Volvi a lo mismo. E depois de ¿Usted se despierta después de las 8:30 de la noche? Es porque... ¿O es la hora del pan de queso salir del horno? Pastor, es para recordar. El pan de queso. El pan de queso sale después de las 8:30 de la noche los domingos. Interesante. E eu cheguei lá na casa e meu padre saía por uma porta, eu saía por la outra, cheguei e disse a minha madre, isso é perda de tempo, eu não vou à igreja. Porque tudo que vocês fazem aí é mentira. Aquele velho, como dizer, juego antigo, não, del jovem. E foi da onde eu comecei a entender um pouquinho mais. Como diz o sonho do brasileiro, ser jogador de futebol. Comecei a jogar futebol, passei na como se diz? Selectiva del futebol, não? Aí passei... No sé cómo sería, pero sí entendemos. Sim, mais ou menos. E passei pela seletiva de futebol e comecei a jogar no Cruzeiro, de categoria de júnior. Aí comecei a quedar aí jogando. E chegou um dia que eu cheguei em minha casa e não encontro minha madre.
Você já estava na igreja? Não. Não. Chego. Perdão. E só encontro um bilhete que minha tia colocou e diz assim: sua madre está no hospital e não sabemos o que tem. E aí foi aonde eu quedei em casa, né, sem saber o que ia ser. Falei assim, mas como? Que passou, né? E naquele entonces eu disse, vou à igreja. E quando cheguei à igreja, não, naquele momento, ele pastor me hizo uma pergunta, né? Que tens, jovem? Eu disse, nada. Vim por mim, mas ele é filho da senhora, né? Eu falei, sim, sou filho da senhora, tal. Ele disse, eu vou orar por você. Eu falei, não, sim, estou bem. E quedei no última butaca. Ele foi e orou por mim, o pastor orou por mim. E naquele momento que ele orou por mim, senti uma paz muito grande. Eu falei, caramba, o que esse pastor tem nas mãos? Que quando ele puxa as mãos, essa angústia se lhe quitou, não amenizou, se lhe quitou. Falei, caramba, que passou? E fui, e minha madre estava no hospital, minha tia regressa do hospital e diz assim, ó, sua madre vai quedar no hospital essa noite. Eu, mas por quê? Não sabemos o que ela tem, né? Os médicos disseram que ela tem uma mancha no útero e que essa mancha que traz no útero pode ser um câncer que pode matá-la. Só me disse assim. E eu, caralho, como que está passando, não? Levantei naquele momento de minha casa e falei, eu vou no hospital. Minha tia, não hace caso ir no hospital. Regressa minha madre outra vez, do outro dia regressa. Pergunto a ela que, mesmo tendo, aí que entra o detalhe, mesmo tendo esse rancor, esse ressentimento, eu perguntava, que tênis? Ela, nada. Que tênis? Nada. Eu fui jogar futebol, vim uma proposta, de 3 dias depois, uma proposta para jogar no futebol em São Paulo, na categoria Mojimirim de futebol allá. Aí eu fui, disse para a Edia, ela disse, tu decides porque para mim você já não me importa mais como antes, porque eu estou nessa situação. Haga o que tu quieras. Só o que eu não sabia é que Deus já estava trabalhando aí nesse momento. Aí que entra essa parte mais forte que eu digo, que foi o mais forte porque eu dizia assim, caramba, se minha madre não se importa comigo, o que vai ser de mim? O que vai passar de mim? E eu fui a falar com as pessoas e tudo. Querer. Sí, quer hablar. Es que él siempre habla de esta parte de la vida de él, pero nosotros queremos, la audiencia quiere saber cuáles fueron los intentos, ¿no? De suicidio. De homicidio. De homicidio. Sí. Que si... ¿A quiénes intentou? Mas é onde que entra aí a hora. Porque este foi antes de que se Estamos convirtiera, hablando ¿no? ahora, Sí. ¿Você tenía cuántos años ahí, nesse entonces? Esse entonces tinha como 13 para 14. 3 para 14 Sua mamá le años. tratava mal? Não, ao contrário. Quem? Sim, minha madre nunca me tratou mal. No, era ele que tenía, porque ella ya estaba convertida, ¿no? Minha madre sim. Sí. Sim. O sea, usted Minha creció, irmã sim também, as duas. Foram Las para dos. las, conheceu a igreja, se foram para allá e todo. Usted probó que drogas. Eu conheci de todo, pero que nunca usei todo. Experimentei. Uma coisa é você deixar bem claro que uma coisa é você Não sou um vicioso uma coisa sociável. é uma coisa que você diga assim, eu vou experimentar. Aí vai estar já, dá um tapa, conhecido em Brasília, dá o tapita. E já acabou. Para mostrar para seus amigos que você estava. E assim era eu dava o famoso beck. Fumava o beck ali, a marihuana, La mota. a mota, a marihuana el El crack probó la piedra. La piedra, não cheguei a provar a pedra,
porque eu tinha medo de ella. Vou ser bem sincero, tinha medo. Sim. Porque todos que entravam Quedavam... se quedava seco. Sim. Eu disse, eu era bem gordito, eu dizia, não. Sim. Todavia sigo, não, mas... Es el pan de queso. Você cresceu em um lugar É um lugar disfuncional. sendo amedrentado com pleitos, golpes, peleas, medo, incertidumbres, escassez, ou seja, lleno de demônios, totalmente Perturbado, não? atormentado, completamente. se dice, Pero quando foi o momento em que você decidiu, eu vou a matar a minha mamá? Aí entra o detalhe. Que fuimos ao hospital, regresso, estava no hospital, saiu, e eu disse, vou contigo na igreja. E indo para a igreja, o primeiro intento, vindo uma voz. Eu havia sentido paz, mas vindo uma voz, empurra sua madre. E via de um autobus de frente. Isso foi a primeira vez. E eu la empurrei. E o autobus alcançou parar 30, meio metro de sua cabeça. Todo mundo quedou espantado, não, porque não esperava que eu lá empurrasse delante do autobus. E eu saí correndo. Estava Louco. endemoniado. Louco. E saí correndo e quando eu me dei conta, eu estava na calle, barro de uma árvore, chorando sem saber que estava ali. Minha tia vindo por mim, falou comigo do que havia acontecido e eu sem entender nada. E eu dizia, não, mas não era eu. Não fui eu que isso, não, essas coisas vocês estão inventando. Onde eu estou aqui na árvore? Y mira cómo es así fuerte porque usted supo que su mamá podría tener estar con cáncer, usted lloró, era usted, Sim. pero no era usted en este momento de empujarla. Y hay muchos jóvenes, ¿no?, que sufren con palabras que sus familiares le hablan, cosas que sucedieron que no eran sus familiares en este entonces, era un mal por detrás que influenció esta persona a hablar estas cosas, a hacer estas cosas y uno estar enojado por eso, ¿no? Y hay muchos jóvenes que nos ven que están tristes, enojados, con coraje, pero fue un mal espiritual que causó este daño a esta persona. En este momento usted fue usado por el mal, ¿no? Pero Sim. usted no entendía. Não entendia, porque ser chiquito, não? Por não Sim. ter esse conhecimento, não entender esse entendimento, eu pensava, não, o que está passando? E aí esse foi o primeiro. E o segundo, estávamos em casa, eu e minha irmã, minha mamá dormiu, e eu echei fogo na cama. E começou a queimar toda a casa. Eu incendiei a casa com fogo. E minha irmã gritando, e eu dizia para minha irmã, cállate, senão eu te mato você também. E minha irmã e o fogo se queimando na cama, e foi queimando, o colchão foi queimando, minha madre estava dormida, que nadie lo despertava. Nadie. Es un mal realmente, ¿no? Porque mi suegra cuenta esta parte, ella decía que el fuego se aproximaba y ella, en vez de despertar, ¿no? Ella se... Recorria, não? Cada Entonces, vez mais. en vez de que se despertara con el fuego... Tomaron actitud, ¿no? Ajá. Salir Y la corriendo. hermana, y su hermana, ella cuenta, ¿no? No caso, gritaba mamá, mamá, y él decía, cállate. Mi suegra contando hoy, ¿no? Así, hoy en día, cuando hablamos de eso, ella cuenta que ella, y mi cuñada también habla, ¿no? Que ella gritaba y la mamá no despertaba. Cuanto más gritaba y el fuego se acercando y ella no despertaba. Ve que el mal que acompañaba no solo él, más toda la familia, ¿no? Sí. Toda la familia, y existía este mal. Sí, y el olor, ¿no? Así, a humo Exactamente. y todo. Y uno no despertarse a Não, e nada, com lo despertava gritos, ¿no? com gritos, Sí. com Humo. movia nada, e ela se não movia nada. E resulta que ela teve uma queimadura em sua mão direita, de terceiro grado, a ponto de quase ser amputado o braço de ella, todo o lado direito de seu corpo, direito não, esquerdo da aliança. E eu me acordo que damos aquele sofrimento, aquele inferno, e eu crescendo, minha irmã, e aquela coisa toda. Essa foi a segunda. Um belo dia eu passou todo essa tribulação, não? Essa tormenta.
Fomos à igreja. Eu disse, pai, não, eu vou à igreja com você, pode deixar que eu vou contigo, mamãe e tal. E ella dijo algo assim quando se dio cuenta del fuego e todo, não falou nada assim como... O detalhe é que minha mamãe sempre lutou por mim. Foram praticamente toda a minha vida ela lutando por mim. Porque eu já, vou repetir, já traí esses complexos, meu padre, Edia. E Edia, como disse, foi o pilar da casa. Sim. Porque ela suportou tudo, aguentou tudo. E sempre lutando por mim e por minha irmã. Mas por mim. Ella não lhe regañou? Não, ela nunca me descia nada. Porque ela, como depois que... Aí entra o detalhe, que depois que ela conheceu a Deus, eu não sabia. E ela colocou a minha vida nas mãos de Deus. Uhum. E aí que vai chegar uma parte dessa história, que um suspense, que é muito forte, porque aí aonde entra essa onda, não? La onda. La onda que chegou hasta mim. Hasta agora é tsunami, não é? Não, é um tsunami grande. E foi assim, não? E aí foi que esse dia chegou essa onda, mas antes de chegar lá a onda, eu disse para ela, vou à igreja com você. Ela disse, como a senhora mencionou, ela não dizia nada, que dava calhadita, que dava observa, sábia. Que mulher. E lá mano queimada, marido borracho. E seu papá assim também? Não, meu papá se entregou, via a casa, não falava nada. Não falava nada, estava totalmente destruída da família. E teve uma época em nossa vida que mis tias queriam levar minha irmã. Porque por não termos condições econômicas, disse, não me regala sua hija, queda com ele é mais chiquito, ele depende mais de você, e me regala ella. E meus tios queriam levar. Aí chegou um ponto de uma tia minha chegar num dia de loucura de meu papá, que um dia ele entrou muito louco na casa, e disse assim, abandona este homem que nós outros te damos tudo, te damos casa, cuidamos de seus filhos, nós outros aqui levamos te para o rancho, não? E no rancho aí nós outros cuidamos de você e de los niños, mas primeiro você tem que deixá-lo. E minha irmã disse, sabiamente, como a senhora acabou de dizer, ela disse, eu não vou destruir meu matrimônio, eu vou lutar. Nem que seja a última coisa. E ela se aferrou muito nesta palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se está escrito, tem que se cumprir. Ela disse isso para mim hasta a fecha. Uhum. Se eu e minha casa vamos servir ao Senhor, passe o que passe, eu não vou retroceder. E eu disse, tá bem, a fé de Edia. Mas você queria que ela dissera isso? Queria, não, como queria, não. Uhum. Queria para ter um motivo mais, não. Sim. Já viste não lutasse por nossa família? Sim. Já viste que não lutou, como que a hora vai querer cobrar de mim algo? Uhum. E aí foi uma reunião na igreja. Ela estava já, nesse então, passado os anos, ela estava de obreira, de uniforme, vindo da igreja, eu e Edia. E novamente, eu tentei de novo. Só que eu empurrei ela no autobus, que passávamos na via do autobus, e ela se caiu. E desta vez eu pensei que eu havia matado, porque o caminhão, o autobus frenou tão bruscamente que tuve lá que parar tudo. Parar tudo porque ela estava debaixo do caminhão. Meu Deus. E quando ela sai do caminhão, eu miro para a Edia de uniforme e de obreira. Naquele então, eu digo, carai, o que estou fazendo? Não? Quando eu digo essa expressão, carai, quer dizer, caramba, o que estou fazendo? E saí, andei, fui para a casa, não disse nada. Edia tampouco disse nada. Pensei que ia criar um caos, aquela confusão. Disse, agora a peleia está armada. Não, tranquila. Chegou em casa, minha tia vindo falar comigo, minha tia sempre me arreganhava forte. Era também da igreja, arreganhava forte, que estava nos levando. Eu disse, está bem. Só que eu fui e saí. E nesse dia, na noite, minha madre passa mal de novo devido ao problema que ela teve e regressa ao hospital. E quando Edia regressa ao hospital, aí sim que vino o remordimento, não? A consciência pesada,
todo. E eu me acordo que naquele entonces, o boleto do autobús era baratito, eram as moneditas em Brasília. Eu agarrei as moneditas e fui, não? Fui até o hospital. E eu cheguei no hospital e eu vi ela com aquela bata no hospital. De cirurgia. Preparando para a cirurgia. E eu olhei assim, ela passou no corredor segurando No pasillo. ¿Cómo? En el pasillo. El pasillo, ele que tem suero. Estava passando de uma sala para outra porque foi fazer exames. E ela disse assim para mim: quizás eu não vuelvo mais. Só lhe digo uma coisa: aferra-se a Deus. E eu chiquito, não, meus 14, já para 15 anos, 14, 15 anos. Falei, caramba, eu que queria matá-la, agora eu não quero que o Senhor la mata. E eu fiz uma pergunta muito que hace hasta hoje nós outros pensar. Então, para que vim? Para que nasci? Se até aqui foi sofrimento, dolor, e sentei no banco do hospital. E isso na pergunta simples. Naquele banco, eu falei assim: se o Senhor, a quem ela serve, porque eu não te conosco, existe, mostra para mim, só me dá uma señal, que eu devo tudo que eu estou fazendo e sirvo ao Senhor. Não importa onde seja, que já não tenho nada, e a única coisa que eu tenho, o Senhor ainda quer arrebatar de mim, que és minha madre. Então, para mim não tem chiste viver mais. Só me dá uma señal. E eu quedei no banco. 3 horas depois, minha tia chega, e eu sentadito com frio, um frio tremendo. Minha tia perguntou: o que haces aqui? Aí eu disse: não, eu vim aqui ver minha mamã para ver como está ella, como se sente. Ela: quizás ela não vai ver mais. Será que você não se deu conta do que você está sendo? Aí eu disse: sim. E perguntei minha tia Cleonice, se Deus existira. E ela disse assim: sim. O problema é que muitas pessoas como você não abrem seu coração. Entrega-te. Olha como você está. Você está querendo... Eu sei que você está aqui, é um muchachito, mas... o que mais você vai perder? Olha o que isso acabou de fazer, algumas horas atrás. Onde está sua madre agora? O que mais você tem a perder? E eu isso na oração, e naquele hospital eu disse: Deus, se o Senhor existe, te apresenta para mim, só eu te peço isso e me dá uma señal. E saí. Fui para casa. Quando foi na madrugada, já quase amanhecendo o dia, chega minha madre e o médico chegou com aquelas, como se diz, Hi-Wex, não? Sim. Aquelas grandotas, sim. As placas. Ele disse: ó, tem uma mancha aqui, mas a mancha, não sei o que aconteceu, desapareceu. Eu quedei assim: que passou? Que passou? Aí saí dali e fui para a igreja. Chegando na igreja, sentei na última butaca da igreja e falei com o pastor. Falei assim: pastor, que hago para entregar minha vida a Deus? Ele: pastor, é até chistoso, mas é muito importante o pastor atender os jovens, não? Ele disse assim: você vai entregar sua vida a Jesus ou vai ser mais uma broma? Eu, uau, deu aquela intimada forte, não? Sim. E eu disse: não, eu vou entregar minha vida. Ele falou: não, você não vai entregar. Isso é remordimento. Vete daqui. Você não serve nem para estar aqui nessa butaca. E eu levantei. Empurrou o pastor. Não. Quase queria matá-lo. Eu levantei. 4 homicídios. E saí daí da igreja e fui andando para casa. E aí isso na minha oração, não, como sempre, na minha ingenuidade, não, eu disse: Deus, eu quero me entregar, mas nem o pastor me quer. Eu fui aí para entregar, o senhor viu? Ele me correu da igreja. Então, que hago agora?
E segui, não? A invitação de minha tia, de minha madre, foi me invitando. E eu fui à igreja. E um dia, esse dia foi o dia decisivo, não? Que eu entreguei minha vida. Tive um encontro com Deus. Só que o passado sempre me atormentava. Ademais de ter um encontro com Deus, entre essa parte forte que foi um lapso rápido. 2 dias. O que passou nesses 2 dias? Eu fui à escola e aos muchachos que teníamos rivalidade me agarraram a golpes. Me derraram no piso com os olhos morados, todo arrebentado. E eu fui à igreja. Cheguei allá, o pastor me atendeu, havia cambiado de pastor, e o pastor me atendeu e me disse assim, com uma palavra tão sábia que eu me acordo como fora hoje. Ele disse assim: Denis, que mais você tem que perder? Você disse que entregou, e olha como você está. Olha como você está. Será que você vai sofrer mais ou perder sua vida? E eu quedei assim. Eu disse para ele: então o senhor me ensina? Na escola, abandonado. Família destruída. Um jovem frustrado. O primeiro pastor me rechazou. Me correu da igreja. Eu disse: então para que sirvo? E ele foi e me disse assim: vou te mostrar um lugar. E me apontou o altar. Basta allá. Conversa com ele. E habla com ele que você tem que falar. Não importa se você sabe falar bonito. Aí eu disse assim para ele: pastor, mas eu não sei nem falar, não sei nem expressar. Eu sou um muchacho frustrado. O senhor conhece minha família? Ele: sim. Todo mundo conhecia da colônia, aquela família destruída, não? Ele falou assim: mas Deus tem um plano para você. Que a hora não sabemos. Mas Deus tem um plano para você. E eu fui ao altar, hice a minha oração sincera, me entreguei. E sem saber do que havia acontecido, tudo, deu campanhas, nada disso. Eu entreguei, fiz a minha oração, me bautizei, renunciei a tudo e comecei ali a seguir aquele jovem firme. E o pastor, um obreiro, Wallace, começou a cuidar de mim, começou a ser um processo comigo, me ajudou. Fui para a escola, houve aquela conferência, lá, não sei como a diretora se inteirou. Me disse assim: com vocês agora o novo filho de Edir Macedo. E aquele bullying na escola, todo mundo sendo bullying, aquela coisa. Eu já estava decidido. Um ninho decidido, um jovem, pensando um jovem, né? Ser um jovem decidido. E o dia que mais me marcou foi o dia que, de lá nada, minha madre me agarrou por la mano e disse assim: vamos comigo à igreja? E eu disse: sim, claro, vamos. Só do que eu não sabia que esse dia eu era parte de um sacrifício de Edia. Ela me agarrou por la mano, me levou hasta o altar. Te agarrou por las manos quemadas? É aí que eu já me enganou. Uhum. Essa mano queimada, ela me agarrou e eu segurando a mão da Edia. E eu mirando assim para a mano queimada. Aquela aliança que destacava, aquela unha chueca. E caminhando, ela me levou até o altar. Aí ela falou com o pastor assim: pastor, pode subir comigo? Ela: sim. E eu sem saber de nada, como aquele levado ao matadeiro. Como Isaac, aquele matadeiro, não? Já, sem saber de nada. E ela chegou no altar, falou assim comigo, assim, delante de mim, falou assim: hasta aqui eu já suportei tudo que tinha que suportar. Eu prefiro ver você em um carrão, a partir de agora, ou você se converte a Deus. E com a mão queimada, me soltou no altar. E barrou. E eu quedei... é forte porque eu quedei naquele altar parado. Não movia para nada. Como 1 hora mais ou menos parado no altar, sem fazer nada. Só pensando: que isso?
Ela barrou, desceu e se foi. E o pastor me chamou e me disse assim: Denis, tu não entendes nada, né, muchacho? Eu falei assim: pastor, eu não sei o que tem que estar passando comigo. Ele falou assim: pois então, o que sua madre é isso, agora ela te entregou a Deus. Em outras palavras, ou tu se entregas para Deus, ou tu decides sua vida, porque hasta aqui. E aí vindo essa ola, não? Que chegou hasta mim. É onda, não? Essa onda, né? Essa onda. Pastor é Denis Macedo. Esta onda chegou hasta mim e eu agarrei forte e eu disse assim para o pastor: e como eu pedi ao senhor, né? Que me ajudasse, não? Porque eu não sei falar, pastor. Não é justificativa, mas são momentos que um jovem, um pastor, um obreiro, ele tem que ter um cuidado muito grande com uma alma, porque não era um jovem, era uma alma. E perdão, mas Não se preocupe. aquele dia foi forte, porque o pastor falou assim: rapaz, Deus te ama tanto que você nem sabe. Deus, é o que o bispo falou esses dias, não? Deus não escorre os fortes, e sim os débiles, não? Aqueles que não têm expressão. Falei: pastor, mas como que Deus pode me usar se eu não sei nem falar? As palavras não saem. E ele me deu assim, um versículo bíblico de Jeremias, não? Não, eu já estava pensando em Jeremias. E ele deu para mim, Jeremias, eu coloco as palavras na tua boca, você não se preocupa com nada. Ele me deu assim claramente: eu pongo as palavras em sua boca, não se preocupe com nada, você só obedece. E aquilo entrou dentro de mim com uma força, que eu disse para o pastor: e que tenho que ter? Ele falou: se sem o Espírito Santo, você não chega a lugar nenhum. Primeira coisa, ele é Espírito Santo. E eu comecei a buscar, não? Buscar o que era esse Espírito Santo. Aí minha madre, minha irmã começaram a me ajudar, me explicar, me orientar, os pastores, os obreiros, obreiros, cuidava tanto de mim como foram um filho, não? E eu fui, hasta que cambiou esse pastor, outro câmbio de pastor. E eu segui na fé, com o objetivo de conhecer a Deus. E o pastor me chamou e me disse assim: Denis, tu queres fazer a obra? Naquele então vocês perguntavam, não? Tu queres fazer a obra? E eu disse: pastor, tímido, retraído, lleno de problemas. Disse: não, pastor, como eu vou falar? E expliquei para ele, ele falou assim: rapaz, tu vai ser pastor. Eu disse: não. E aí já sabe, não? Quando eu disse não, ele levantou, gritou. E aqueles bancos de madeira, não? Empurrou o banco e disse: você vai ser pastor. E eu falei: pastor quedou bravo comigo agora, não? A hora quer que eu seja pastor. Como que eu vou ser pastor se nem sei as coisas como é? Aí ele levantou-se e foi. E aí foi aonde o Espírito Santo tive um encontro com Deus, numa velada, fui bautizado, a certeza dele encontro com Deus, uma vida plena, já não tinha pleitos em casa, já era mais convívio, eu veia meu padre, já tinha aquele amor por ele, hasta hoje, um amor que nunca tive por ele, um amor sincero, por minha madre então, porque ela foi a coluna, não? E chegou o grande dia, diga assim. Como você assim logrou perdonar? Porque é o mais difícil para os jovens, não? Solo assim, depois entender, deixar de tentar matá-la. Como foi para você assim? Perdoná-la foi a coisa mais. Se eu supera antes, não? Não precisou falar muita coisa. Eu cheguei cerca de ela, foi um domingo. Ela estava
arreglando para a igreja, nós todos estávamos arreglando. Aí no caminho, eu agarrei por la mano. La empurrou. Não. Ah, ok. Graças. Essa, Essa já não. Esse caminho já foi diferente. Esse caminho já foi diferente. Eu agarrei ela por la mano, ela me mirou, agarrei minha irmã por la outra mano. E de costume os obreiros sempre chegam no altar e vai direto ao altar e faz sua oração. E nesse dia eu fui com elas. E aí no altar, acompanhei elas até o altar, né? E eu não sabia que podia ir até o altar, mas eu fui com elas. Aquelas obreiras, eu entrei, elas entraram, entramos juntos de mãos tomadas, e eu fui até o altar. E no altar, eu só disse assim para ela, madre, quero te pedir uma coisa. Ela disse que não precisa dizer nada, só me dê um abraço. E aquele dia foi aquele abraço que é como se o Senhor Jesus me abraçasse. Um peso, aquela alegria, aquele gozo, aquela satisfação de dizer assim para todo mundo, olha, recebi o perdão. Sim. Recebi essa alegria, não? De poder, de quem deu tanto isso daí, me perdonar. Me abraçou, me deu aquele abraço, eu pedi perdão, oramos no altar, assistimos o culto, saímos, o serviço, não? Saímos e começou o processo e tudo para ser, aquele já era jovem, não? Estava ali naquele processo, isso foi por meus 15 anos. E um belo dia um pastor me disse assim, Denis, não tem quem queda na igreja, você poderia me ajudar? E eu, caramba, eu? Joe, É que entrou o português um pouquinho. Joe? Não, completamente. Completamente. A hora entrou no espanhol. E digo assim, Joe? Aí ele assim, sim, você pode quedar para mim que eu tenho uma reunião e eu não tenho quem queda. E ele disse assim, eu falei, pastor, mas... Ele falou, não, vai à sua casa e busca um pantalão e uma camisa branca. Já tinha 14 para 15. Caramba, muita coisa, hein? 14. Muita coisa lhe sucedeu. Se sucedeu, não. E isso foi um lapso muito assim. Eu disse, caramba. Aí eu fui em casa correndo, cambiar, buscar o pantalão que ele pastor disse e a camisa. E resulta que não a tinha. E eu disse, ai caramba, e agora? Como quem vai quedar na igreja? Aí eu volvi de bicicleta na igreja. Ele disse, pastor, não tenho roupa. Ele, queda como você está, rapaz. Eu só preciso que você quede aqui pra mim. Aí eu disse, pastor, e se chegar alguém? Ele falou, ó, vá até o altar, haga a oração e você queda até aí. Não diga nada, você só queda até aí. Só mira de salão. E nesse dia entrou uma senhora chorando, desesperada. E de ouvir a necessidade, essa onda, cadê a onda, meu gente? Não é ola, é onda. Essa onda. Por que não estamos falando de ola? Por que não estamos falando de ola? Vou explicar. Onda, como ondas sonoras, como onda de Wi-Fi. Agora aqui o áudio se emite uma onda, uma energia, uma vibra. Exatamente. Esta onda. Es que foi a Acapulco Ahora sí era para entrar. Ele estuvo em Acapulco ayer. Entonces ele não queria regressar, não? Não queria regressar. E a gente na Acapulco dijo, não, quero quedar em Acapulco. Casi. No es cierto, la gente de Naucalpan que nos espere aí. E esta onda chegou tão forte que eu disse, que eu posso fazer por ela? Não podia ser nada. Estou rindo porque a palavra é em português. E sim, exatamente. Quando é para falar português, hablamos espanhol. E quando é espanhol, hablamos português. Eu creio que isso é um bullying. Massa palavra sobre ele que é um bullying comigo. Eu estou lendo aqui comentários. Mira, o pastor Falcão de Nesta disse assim... Isso é bullying, já pode ser bullying. Aqui seu comentário da senhora Caroline Sampaio, deixou aqui também um comentário dizendo que lindo, pastor. Ai, que amor. Que amor. Estou entendendo tudo. Bueno, aí, pero es una cosa que es verdad, porque, por ejemplo, você podía cuidar del salón como un portero. Exacto. Solo por mirar, pero usted sintió compasión por aquela senhora. Que entrou chorando e não podia hacer nada por ella. E eu disse, caramba, então a necessidade do Espírito Santo, a necessidade de ter a certeza do Espírito Santo,
para que você não és ali, não era uma pessoa, era uma alma, como eu, não? Así es. E eu imaginei quantas vezes minha madre entrou desta maneira. E aquele dolor eu tomei para mim, não? Así es. Eu disse, não, tenho que... Esta aqui. E aí foi meu processo, bautismo, entrega, todo. E chega um belo dia em que o pastor vuelve a hacer a pergunta, de novo. Tu queres hacer a obra de Deus? No meio de tantos muchachos, e todos, sim, quero, aquela coisa toda. E você, Denis? Eu disse, sim, eu quero. E o pastor saiu correndo de onde estava e vindo, me abraçou e disse, tem certeza? Eu falei, tenho. Tem certeza? Eu falei, sim, Senhor. Estás listo? Eu falei, listo eu não estou. Mas se o Espírito Santo vá comigo, vai arrebentar. Que tinha essa frase, não? Sí, E hasta hoje, não? Así es. Vai arrebentar. E ele me abraçou e disse, então já está. Hecho está. Essa palavra, hecho está. E aí passou meses, eu fui processo de colaborador, fui 7 vezes na sede regional para ser levantado a colaborador. Las 7 ele pastor me hizo regressar. Hasta que a última vez eu disse para o pastor, já foi lá a 8ª vez e ele, pastor, não me quer. Melhor que eu regresso, não quero até aqui, não. E ele disse, não, mas você tem que ser aprovado por ele, tem que ir hasta allá. E eu disse, ai, outra vez ele vai dizer que não pode. E é a sinceridade, não? Sí. Que muitas das vezes os jovens, às vezes, não é sincero. Eu disse, não, eu vou. Ó, pastor, mas se ele não me atender, eu não vou ser pastor também. Aí ele disse, está bem, vaya. E eu fui. Era como 40 minutos caminhando. E eu fui caminhando com outros muchachos. Chegou allá, ele pastor não me atende. Aí eu, no meio dele caminho, eu estava volvendo e havia uma como se diz? Uma puente, não? E havia uma chica que queria, uma senhora, né? Uma chica, não, uma jovem senhora, que ia tentar o suicídio. Estava eu e outros mais, e os outros mais foram falar e tal, e me tocou Edia. E quando eu menos esperava, a muchacha manifestou na puente. No puente, não? E manifestou e vindo para cima de mim, e eu quedei sem reação na calle, nunca havia tenido essa experiência na calle. Eu falei, meu Deus, ela vai me aventar daqui lá sabarro, não. Tá amarrado. E aí usei a autoridade, não, que muitas das vezes temos essa autoridade. Só tu estás amarrado. E comecei a recordar aquele pastor assim na igreja de rodillas, manos atrás, e aí já, na puente, caiu todo mundo, quedou me mirando assim. E não puse a mão na Edia, ó, em nome do Senhor Jesus, espírito maligno, salga da Edia. E ela saiu, despertou, nós levamos ela hasta a igreja, e passou toda essa turbulência, e ele passou, não me perguntou. E digo, ó, Denis, vuelve de novo no próximo sábado, no próximo Hasta domingo. se olvidou que... E aquela semana, para mim, foi aquela semana que eu disse, Y caramba. lo que nadie sabe es que aquella muchacha... Oi. Não, Aquela muchacha... Não é certo. Não, não é Ah, certo. não é certo. Essa Essa foi muchacha. muito depois. Essa, Não era dela mesma a igreja? história de Edia Não, que senhor. vem depois. Não, Sim, senhor. sim, é uma história que Nós também... somos assim, de la... ¿Región? Não, Bloque? era Não. como la metropolitana. Zona metropolitana. Exactamente, zona metropolitana, pero no de la misma iglesia. No, bueno, ni na mesma região, nem nada assim. Ok. E aí foi onde o pastor me contei a semana toda e todo. Ele pastor me mandou volver. Ele pastor me levantou a colaborador. Imediatamente me puso numa igreja para tomar conta durante que ele passou na sua ausência naquele entonces. E eu quedei naquela igreja. E quando eu orava para que a gente chegasse orando, para que eu usasse a autoridade, não? Aquela coisa. E entrou, só que aí que está o detalhe. Era sábado na tarde que o pastor mandava nós outros cuidarmos da igreja. E eu estava na tarde, fazia o serviço, não? De la tarde. E no meu serviço tinha uma senhora que eu lá evangelizava. E chega-me os regionais líderes de bloco. E eu não conhecia quem era, não sabia nada disso. E entre jovem, passa ali que eu vou fazer uma oração por você. E naquela fé toda, e não sabia que ele era o pastor, não conhecia, não entendia. Eles entraram
Assistiram meu serviço das 3 da tarde, eu pus para os dois para assistir. Não sabia ele, pastor, como aí que entra a coisa importante que a gente reiu hoje, a gente diz a importância da humildade, não? Ele, pastor, sentou, escutou minha prédica, quase não entendia nada como ahorita, pero que escutou, aí terminou, entrou no carro e se foi. E horas depois o pastor me liga, me habla por telefone da igreja. Denis, no telefone público que estava de frente da igreja, me chama, que passou, que não te foram aí tal 2 pessoas, eu sim, tal. Amanhã eu hablo contigo. Estás louco? Eu falei, não. Eu que disse, mas eu orei, isso como tudo foi dito, obedecendo aquela inocência, não? E ele disse assim, no outro dia o pastor chega, tem uma reunião aí na sede regional e você vai. Eu disse, eu? Mas eu era apenas colaborador e era só para obreiros. Você vai. E eu fui com minha madre, com minha irmã na primeira reunião de obreiros, sento na butaca, feliz da vida. Todos os obreiros que passavam em Minas, aí um dito que quando você conhece a pessoa, opa, saluda do opa. E passavam os obreiros por mim, de opa, feliz da vida, sentadito. E quando começa a reunião, aí eu vejo os 2 pastores subir no altar. E quando eles subem no altar, eu lhe dou um codaço em minha mamãe, eu digo, mamãe, esse senhor já estava liberando ele ayer na igreja. E hoje já é pastor. E hoje já é pastor. E eu não sabia que ele era o líder daquele momento, não? E ele predicou isso tudo e disse, cadê o muchacho que eu pedi que estuviera aqui? E me levantou, naquele mesmo dia me levantou a auxiliar. Caramba. E perguntou-lhe todos naquela reunião se tinha algo contra mim. Eu não tinha condições nenhuma, não tinha entendimento nenhum. Ele perguntou, tu queres fazer a obra como pastor e ir por esse mundo afuera? E eu digo, sim, Senhor. Ele disse, a partir de hoje tu é auxiliar. E se queda aqui comigo. A mamá dele, tem alguma coisa a dizer? E ela disse, não. É tuyo. É del altar. Vou para a casa, agarro minhas cositas. E aí que vem, senhora e pastor, todos os que estão nos escutando, vendo, jovem. A mesma mano que eu queimei foi a mesma mano que me bendijo. Que me levou até ao autobús e me disse assim, minha madre, mirando em meus olhos. A partir de hoje, olvida que eu sou tu madre. Eu te entreguei no altar. Não há volta. E quando ela sacou a mão esquerda, que isso me marca muito, ela colocou em minha cabeça e disse assim, que o Espírito Santo leve aonde queira que ele leve-te, aonde te lleves, Pode falar em português, vou trazer. Traduz. Que o Espírito Santo te lleves aonde quiera. Aonde queiras. Jesus dijo, id e haga discípulos. Eu te entrego. Assim é. E ela abraçou? Abraçou, fui para o altar. La perdonou. La perdonou. Já não tinha mais culpa. Na culpa. E 3 meses depois que estava na catedral, aquela coisa toda de jovens, meu papá me chama e me disse, quero te pedir algo. E eu lhe disse, sim, pá, diga. Ele disse assim, eu só preciso de uma coisa para mim descender as águas hoje, de seu perdão. Caramba. E aí foi aonde que, naquele momento, eu só pude orar. De orar e fui para o altar. O bispo me chamou e me perguntou, o que tens, muchacho? Resumi mais ou menos a história. Ele disse, hoje houve salvação. E quando passou aqueles lapsos de 3 meses, eu estava feliz. E o bispo chamou minha madre e pediu o testemunho da Edia. E quando ela deu o testemunho da Edia, ela chorando no altar, gravado naquele entonces, não? Ela disse assim, hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E todo esse lapso que eu comecei esse processo de jovem, não foi fácil. Não foi fácil. Como quase eu estou falando todo o tempo aqui, todo mundo está escutando, mas esse momento de la entrega, de tudo que eu passei, uma coisa que é muito gravada dentro de mim, que quando o bispo habla, é muito forte, que
Deus não escolhe os fortes, Ele escolhe os simples. Às vezes um jovem está assim pensando, mas eu não tenho condição. Deus te escolheu. As minhas lágrimas não são de tristeza, é de alegria. Porque só de lembrar o que Deus, isso é minha vida, recordar, não tem como, não é tristeza. Às vezes a pessoa pensa, você está chorando de tristeza, não, de alegria. Passe lo que passe. Às vezes nós outros passamos por tantas coisas. Aí vem o Espírito Santo, não, sustentando. Como nesse luau que tu vimos, não? Em Acapulco, Em agora vamos Acapulco. ter em Ecatepec. É algo tão forte que se o jovem entendesse que essa onda chega, transforma a vida. E muitos jovens me conhecem, muitos jovens me veem sempre sorrindo, mas não sabem a luta que é permanecer com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo. E é só ele, e somente ele que nos dá esta condição, não? É ele que nos mantém de pé. É o Espírito Santo. Não, por la isso verdad essa es que necessidade. Sin el Espíritu Santo no jamás hubiera usted estado aquí ahorita contando esa historia. Que hasta me gustaría pedirles a todos que en nuestro próximo encuentro joven, en la próxima semana, independientemente del tema, los padres que nos están acompañando llevasen a sus hijos al altar y los hijos llevasen a sus padres. Independientemente del tema que vayamos a tener o que vayamos a hablar, que hagamos esto, ¿no? Y que si hay perdón, si hay restauración, hay solución, hay cómo cambiar, ¿no? Sim. Só E depende agora? de uno mesmo, verdade, pastor? Sim. Só depende que Es uno porque es haga. muy difícil así perdonar. Yo estaba hablando justo con una persona ayer y ella me dijo, ¿no? Es muy difícil, ella sabe que tiene que perdonar, pero es difícil. Yo le dije, pida a Dios una oportunidad para ver esta persona, una oportunidad que se dé. Y Dios da estas oportunidades para que tú puedas hablar, orar, hablar con esta persona, si siente que tu vida está atada, ¿no? Por eso, a causa de eso. Y esto pasa justamente con líderes espirituales, personas que uno considera. No va a pasar con una persona que uno no considera, con uno que, esta persona no tengo intimidad, no sabe de mi vida, no sabe que habla. Va a pasar justo con una persona que tú considera. No, el diablo va a querer ensuciar el corazón, así como hizo con Jesús. Fue uno de los discípulos que lo traicionó, uno de los discípulos que lo negó. Entonces, son personas que uno considera, no es mi hija, es mi mamá, es mi papá. ¿Por qué hizo eso conmigo, no? E um detalhe, senhora, e o perdão não é uma opção, é uma decisão. Sim. Perdão não é uma opção. Eu vou perdonar, não. É uma decisão. Que eu tive que tomar essa decisão. Sim. E em seu caso, e é algo muito individual, não? Porque em seu caso foi assim, mamá, dá-me um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço que às vezes para muitos é o que necessita, não? Sim. E esse abraço é o que eu sempre dou na FJ quando tenho a oportunidade, um abraço. Que às vezes não sabemos o que um traz. Sim. Vamos a poner aquí un emoji del abrazo. Tiene ahí el emoji del abrazo. Pongan ahí en los comentarios el emoji de un abrazo. E um belo dia, uma frase. Um belo dia. Bello día. sempre foi repetida várias vezes. Entonces, bello día y un abrazo para poder... Em um belo dia. E um bullying Eu digo um espiritual. abraço. Toma essa decisão em um belo dia. Esse belo dia Esse pode belo ser hoje, dia. agora, Sim. se tu decides tomar esta decisão. Y ahí la encontró después de cuántos años? Aí é outra história. Que é dar uma... É outro podcast. Outro podcast, porque essa história... Sim. Já fui novio, fui traicionado. Ah, sim. Senhor Jesus, É a umas história lutas, é tantas larga. lutas. Em la igreja, pastor. Em la igreja como pastor. E tive que ver a persona durante mês que quedei nesta mesma Pastor, igreja. tenho um chisme para contar. Sí. Eso es lo que Eu, la gente antes quiere de saber. que conhecer a meu esposo, eu também tive um novio antes de ele. Ele me conhecia. Saludos, Roberto. Pero yo no lo conocía a él. Ajá. Y él me vio con ese difunto ahí. O sea, él llegó a ver a usted de novia de Roberto. Sim. De repente. Senhor Jesús. Es que no quiere decir É, Carlos. Entonces, sí, él era, nesse entonces él estaba soltero, pero me vio en un Caramba. punto de ónibus. É uma parada. Na parada de Ah, caminhão. não, perdão, sim, certo. Na parada de Uma caminhão. Mira, já vê puro portunhol. Ajá. É uma parada de caminhão
Y solo que yo no lo vi, usted imagínese la situación. Isso é Esse- bueno. Será que a Pero gente usted quer já saber le também? gustava de ella? Não. Ele estava herido Foi porque não havia estava sido- herido, porque eu, no momento de enojo. Y sabe una cosa interesante que es bueno hacer después hablar, porque por ejemplo, usted desde muy joven, bebé niño, siempre sufrió mucho rechazo. Muitos, Sim. muitos. O sea, hasta para ser obrero fue difícil. No. Ahí después ya estando ya como pastor, otro rechazo que es la traición, que es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. Sí. Y el hombre siente mucho más que la mujer. La mujer es mucho más fuerte que el hombre. Pero un hombre cornudo es mucho peor que una mujer. Porque el hombre, él se hace el fuerte, pero él no es tan fuerte como una mujer. Tanto Será? que- Ponga aí nos Não. comentários. Las mujeres Depende, son mucho más ¿Quiénes fuertes. São sufren mais más? fortes. Ustedes- ¿Quiénes las mujeres- sufren más? Las mujeres ¿Las son mujeres o superiores. los Sufren hombres? Yo pienso ¿Por qué, que... por qué las mujeres son superiores? Porque Dios creó el hombre y después la mujer. ¿Cuál es el iPhone mejor? ¿El que viene antes o después? Pastor tiene unas teorías. Pero ahí un ejemplo. Quem sufre mais? Ponga aí nos Ahí comentários. usted ve la Aí, importancia quero del ver. Espíritu Santo, porque no es porque después que él se entregó a Dios que se acabaron los problemas o las luchas. No. Não, sigue. Es algo que se tiene que lidiar siempre. Sigue. As Sempre. lutas sigue. Não, mas, pero es muy bonito como la onda llegó a usted Sí. Sí. y Por usted medio de no su se mamá. creía como Jeremías, ¿no? Não. Es recomendable, algo que los jóvenes tienen que leer, el libro de Jeremías. Está muy Ellos tienen que E leer fuerte. é conhecido como o profeta de Orão, não? Sí. É verdade, o profeta de No, Orão. el capítulo Tiene todo 1 que ver, de ¿verdad? Jeremías, la oración Tiene todo de que él, ver. yo no paso de un niño, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué voy a Exacto. hablar? Y hay muchos jóvenes que se ven así para una responsabilidad, ser coordinador de tribu, coordinador de la FJU de su iglesia, ser obrero, ser Pero pastor. de ese día que él le dijo sí, que Jesús usó al pastor a quien quiera que Dios Quien haya quiera. usado. Primero, él llevó esa onda a usted por medio de su mamá. Cuando vino ese llamamiento, Jesús le dijo así, ve. O sea, entró a la obra. Eso ya lleva ¿cuántos años? De que usted 25. fue. 25 años. Que usted aceptó el El ve. chamado, ele vem. El ve. Ele vê. Ve. Ve. O sea, ve. El que líder. vaya. 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 O sea, y ahí es, hoy usted está llevando esa onda para A otros. ¿Cuántos jóvenes en estos 25 años usted ya no ha visto que son semejantes a lo que usted ha vivido, ¿no? Sim, muitos. Usted les ha llevado justamente. Sí. ¿Y Esa cuántos locura, ¿no? jóvenes, esta onda de este podcast, a cuántas personas, no solamente a los jóvenes, pero personas que piensan así, "Ay, yo no puedo, Muchos. o yo no puedo perdonar, o esto que me... O perdonarse también, porque usted Exacto. tuvo que perdonarse. Sí, eso. Porque imagina los pensamientos de una Pero una persona. persona que le puso los cuernos también, ¿le perdonó a ella? Claro. No, No, vamos no. a saber en En el el próximo. En el próximo también. Ah, podcast. sí, sí. Mm. No, porque yo Sabrán. quiero saber a Adriana. Sabrán. También, ¿no? Entonces, yo- ahí el próximo que traiga los panes de queso. Ah, es entonces verdad. Tiene que haber una La parte segunda 2 por los parte panes con de el pan de queso. queso. Por sí. eso, Sí. pastor. Sí, Por eso. que ahí se tienen que contar su historia, hablar de cómo usted... Pongan aquí en usted los estaba entonces en la comentarios parada que del quieren camión saber. vendiendo panes de queso. No, señor. Ahí él se acercó, dame 3 pesos. Ay, Dios mío. No, pero sí me encantó. ¿Y qué mensaje les gustaría dejar? Por ahora, ¿no? Por ahora. Por ahora. Aí aquela passagem que agora eu não me acordo. Aquele passagem, não? É que, porque creio que disse, el sábio não se glorie na sua sabedoria, Jeremías también, ¿no? e sim conhecer a Deus. Eu creio que é 29, não? 29. Él sabe en su sabiduría, ¿no? Esse versículo me marca muito porque em conhecer a Deus, se o jovem conhece a Deus, ele Sim, tem tudo. conhecer. Jeremías 9:23. 9:23. Este versículo a mim Sí, derraria essa mensagem, não? ese mensaje, ¿no? Para esses jovens que estão Pero aí. bueno, está hablando del sabio, ¿no? A hora. A hora já, mas é uma coisa, pastor Lucas e senhora Aline, e todos que estão nos vendo, não? Aí está. É uma Ai, coisa, disse. essa passagem. Assim disse o Senhor. Essa palavra me No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se Ni gloríe el se gloríe poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de eso. Que De esto, me de que me entiende y me conoce. conoce. Pues yo soy el Señor. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazo declarar el Señor. Muy fuerte. Essa palavra que nos momentos de lutas, não? Que ele me disse que complace, não? Que Deus tem misericórdia de nós outros. Uhum. E a misericórdia dele sempre nos alcança, não? Assim Aí, é. aquele jovem que diz, No assim, hay caso perdido, ¿verdad? No. para nós, basta um no querer. Así es. É uma decisão. Se eu decido,
Porque, por exemplo, você era bem, assim, endemoniado, um jovem bem... que se fuera un joven en los días de hoy igual, o sea, le miraríamos sin remedio, Não, era atormentado, La oveja perturbado, negra, la como oveja- dicen. Sí, no sé qué relación tiene con las ovejas negras, blancas, pero usted era así, que no había solución y no tenía control, rebelde, agresivo. Muy Puede impulsivo, ser ¿no? que su mamá pudiera, si su mamá nos hubiera dicho que había desistido de usted, o sea, todos le apoyaríamos. Es verdad, señora. Olvídalo. Ese chico no tiene... Sí. Porque, pastor, fue Pero- su mamá, su papá, El pastor de la es el iglesia. pastor de su iglesia, los chicos en la escuela, Sí. la novia, ¿sabes? Son muchas personas que usted sí, No, pero yo- sí, solo de verdad, para completar el raciocínio. Porque, un ejemplo, ante todo eso, podía yo estar de acuerdo con su mamá o con quien quiera que sea. No olvidemos No hay de este remedio, joven. no hay solución. No olvidemos de este joven, él no tiene solución. Pero usted logró cambiar porque usted quiso. porque Que usted quiso. Usted podía estar en la situación grave que sea. O sea, la persona, el joven puede ser lo que sea. Vicioso, se prostituye, es grosero, es asesino, puede ser lo que sea. Pero el día en que él acepta ayuda, él dice, yo quiero, o ele Desculpe acepta. interromper o senhor. É aquela frase, né? Alguém crediou em mim. Só isso. Así es. Só isso, alguém crediou. Só bastou uma pessoa. Sí. Y el principal, Que el Señor Jesús. usted mismo No, creyó en usted sí mismo. mismo, Sí. porque Por ejemplo, hay jóvenes que Exactamente, queremos, y sí. queremos, insistimos y hablamos Sí, y, y pastor. queremos, ya se me fue las palabras, pero queremos estar corriendo de, no sé más hablar español. Entonces, ¿cómo es? Queremos insistir, Ajá. que queremos y insistimos y apapacheamos y corremos detrás de ellos, Ujú. pero ellos, por más que hacemos pero nuestra yo parte, creo no que quieren. depende de uno. Por eso es lo que Por estoy eso, diciendo. pastor, Eso porque es lo assim, Es lo que quiere no decir, fue solo porque eso. assim, el pastor Sí. dependia de usted. Só dependia de mim. Porque su mamá le decía, su tía le decía, el Exacto. pastor Mi hermana seguro. me decía, Entonces todo muchas mundo personas, y hay jóvenes, no es que el pastor no me habló así, entonces la obrera, Exacto, y porque no yo es me fui de la culpa de iglesia. nadie. No es exactamente lo que yo quería. Ándale. Ándale, exactamente lo que es yo la quería. onda que llegó Llegou, la aquí. onda chegou hasta el pastor Llegó. Lucas. Porque justamente eso, de que un ejemplo, por más que No es yo culpa. haga mi parte, vaya No. detrás, visite y haga todo lo que tenga que hacer, si uno no quiere, no se puede. O sea, ni Es Dios que la mismo le va a persona obligar. puede tener la razón que sea, pastor. Pero cuando ella, hasta esa razón que ella tenga, ella entrega en las manos de Dios, ella puede cambiar de vida. Así es. Porque muchas de las veces las personas se aferran a eso, ¿no? Por ejemplo, cuestión de un abuso, por ejemplo. La persona tiene toda la razón del mundo de no perdonar, un Todo el ejemplo. motivo, sí. Todo el motivo. Pero si ella toma o agarra esta razón, ese motivo, entrega-se-lo a Dios, ella va a lograr. Entonces, solo que para que eso acontezca, ella necesita tomar esa decisión. No va a depender del pastor, no va a depender de la iglesia, no va a depender de nadie, sino solo de uno mismo. Así es. Y cuando uno toma esa decisión, la vida de la persona no hay como continuar igual. Hay que cambiar. No puede seguir igual. Entonces, esa decisión es lo que va a hacer la diferencia con esa persona, esta joven que nos asiste en este momento. Esa persona que está ahorita ahí sin saber qué hacer, agarra esta razón que tú tengas ahí, ¿no? Todo el pasado, porque a persona se aferra a eso. E então, como vai cambiar? Ela está aferrada, como você disse aí, uma das tardeadas que tuvimos também, el ano passado. E então, aquela pessoa, se ela quer seguir adelante, pero mirando para trás, não vai lograr. Así es. Não logra. Então, a pessoa tem que fazer isso, ela tem que entregar. Se ela entrega, nada vai detener esta pessoa. Y que tenga el corazón, ¿cómo se llama su mamá? Cleide. Ah, Senhora el corazón Cleide. de la señora Cleide, porque, un ejemplo, ella fue quemada, ella fue intentaron empujarla. 3 vezes intento de homicídio, não? Y ella siempre no guardó nada, no Nada. tomó lo personal, ya fue como algo espiritual, ¿no? Sim, porque ela entendia, não? Sim. E quando ela Ele já- já E Y entendia cuando o usted que era. habló, yo pensé así, son chicos que hicieron daño a él. No, pero fue su mamá. Usted tenía un motivo al principio, se ¿no? contagia, se Se contagia. contagia, ¿no? Esta onda está contagiante, ¿no? Usted tenía un motivo. Me gostou essa. Já vem que hace bullying comigo? Usted tenía un motivo. Sim. Pero usted
quedou com esse sentimento, es que passou isso de mim, ou passou Sim, isso, foi por que quê? assim. Porque já não sai desta casa, porque já não aceita esta proposta. Ou seja, você tinha razão, pero usted se aferrava a estas razones, ¿no? Pero mientras usted se aferrava, sua vida não cambiava, pero usted tuvo que... Usted tinha um coração assim, que Deus lo eligió também, porque... Não, eu não quero isso, minha mamãe está enferma, não quero que muera. Aunque eu intento matá-la, Ele tentava matar, pero quando viu a situação assim de e aí frente... eles assim, não quero saber de minha mamãe, de meu papá, está bem, pero se passe algo com eles. Ai, Es de que la persona verdade, cuando ella Na tiene esse verdade, é que a sentimento... consciência, não? Uno tem a consciência do que está sendo. Queira ou não, ele tem consciência. Na verdade, quando a Mas era uma persona decisão. não quer realmente fazer daño a outra pessoa, conscientemente a pessoa não quer, pero o caso do que passou foi porque realmente havia um mal aí, não só nele, na família, não? Pero exatamente isso passa quando a pessoa conhece a Deus, não? Então, ela se libera de todos esses males e passa a viver em novidade de vida, não, pastor? Así es, Así así es. es. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Para la siguiente parte, que haya Para un pan de saber queso. mais chismes aí de Adriana, Sí, hay muchas como, cosas ahí. ¿Qué como será se que hay? conheceram. Así es. ¿Cómo fue una su- parada del tu camión llamada? vendiendo panes de queso. Isso, na Vila Chica, Lagoeira. Güera, sempre güera. Lagoeira. Sempre güera. Eché um vistazo. Era, iba a decir cómo hizo para querer dejar a Carlos. Usted se metió en Dios medio de mío, los era dos. Roberto, ahora es Carlos. Carlos Roberto. Dios mío. Roberto. Como en las telenovelas, ¿no? Hombre, Roberto Carlos. Mi amor. Esse é o cara. Roberto Carlos. Meu Deus. ¿Y será que la gente ahí donde ustedes han pasado se van a dejar Conectarse comentarios, ahí. ¿no? Ah, Sim, seguro que sim. Seguro que sim. Seguro que sim. É a Nuestro- primeira vez que eu nuestro- cuento Sí. Sí. de todo, Entonces, que- assim, não Com detalhes. De verdade, todo. todo não, porque é Es mucha cosa. ¿no? é muita muita coisa. coisa. É muitas coisas que uno vive, não? É os pontos assim que eu agarrei que me marcaram um pouquinho mais, não? Sim. Sí, Mas nos hay están cosas viendo también, de ¿no? todo de Brasilia, aquí de México, nuestro México lindo, querido. Sí, de también hay Puebla, cosas. Querétaro, aquí Sí. de la Ciudad de México. Comentem aí todos que A ver, conhecem. ¿quiénes conocen, no? ¿Quiénes han tenido ahí algún contacto con señora Adriana, Adriana. Pastor Denis? Qual é o emoji que a gente vai deixar nos De comentários? Ah, de fuego, para mí de fuego. 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 Fuego, que es el Espíritu Fuego, Santo y fuego. él que El manda- abrazo. El abrazo. Fuego y el El De abrazo. fuego, pero no por el fuego del pasado, sino por el fuego fuego presente, Sí, del presente. que es Bueno. como el Quero obispo evitar dice, el el fuego, fuego no, siempre no, adelante, ¿no? Y pongan aquí el emoji de un fuego y el emoji de un abrazo. Yo quiero sí, saber, cierto. ustedes que van a estar en ese luau Ondas Eternas aquí en la zona metropolitana, Explanada de Catepec, es Vía Morelos 120, Colonia San Juan no sé qué, voy a aprender a hablar bien ese nombre, pero todos vamos, ¿cómo? San Juan, ustedes pongan aquí de Catepec, ¿cuál es? Ahí Vía Morelos 120, y ese día va a ser un día que va a marcar el amor y la amistad, el gran evento de la FJU, que ya se acerca. Gracias a ustedes por haber venido, Un placer. compartido, Un placer participado. Muchas gracias. Ahí hay canciones Fue una en el canal de la bendición. FJU para que escuchen también, ¿no? Sí. Y este sábado no se olviden que hay reunión de mujeres de autoayuda, ¿no? A las 5 de la tarde. Aquí los de la capital va a ser en la Ciudad de México, Tacubaya. Y los de los estados va a ser en su iglesia más cercana. Entonces no te pierdas en la próxima semana la segunda parte. Un saludos a todos y nos Saludos. vemos el próximo programa. Gracias, Mauricio. Gracias. Gracias. Mauricio. Gracias. El bajo FJU llegó y yo no me lo pierdo. El bajo FJU viene con propósito eterno. No es solo vibra, no es solo ambiente, es una onda eterna que cambia a la gente. El bajo FJU llegó y yo no me lo pierdo. El bajo FJU para jóvenes inteligentes.